doença mental, ela, tá tudo aqui, ela tem uma hora que ela acaba. A doença mental tem uma hora que você não pode mais colocar aqui como doente mental. Passou uma linha. Acaba. Uma linha precisa. Não é? Agora vão começar as dificuldades. Dificuldade é a seguinte: a natureza não dá pulos. Natura não facilita saltos. Tá certo? A natureza não dá pulos. O fruto amadurece aos poucos. A noite se transforma em dia por meio da aurora. Então, quando termina a doença mental, não é exatamente aqui que começa a normalidade. A normalidade vai começar lá para frente. Tem um espaço aqui, um E cinza. quem são os habitantes psiquiátricos desse interregno entre a loucura e a normalidade mental? Respostos condutopatas, também conhecidos como psicopatas. Pois é, não são nem loucos e nem normais. Ele tem um grau de consciência e, ao Ele mesmo tem, tempo, ele tem ele algo de não normalidade e tem algo de loucura. Ele tem algo que não controla e tem algo que ele controla. Isso. Nossa. Entendeu? Mas só que eles não são alienados mentais. Entendi. Porque os doentes mentais verdadeiros, alienados mentais na concepção de Asclepíades, né? Eles estão completamente fora da realidade. Eles romperam com a realidade. O condutopata, eu não gosto do nome psicopata, eu gosto de condutopata. Depois eu explico por quê. Mas os condutopatas, psicopatas... Sociopata também não. É tudo sinônimo. Tudo sinônimo. Eu já vou dar toda a linha da sinonímia, porque fica fácil de entender quem eles são. Tá bom. Mas esses condutopatas, sociopatas, psicopatas, loucos lúcidos, loucos morais, que são os nomes que eles têm no curso da história, eles não rompem com a realidade. Eles não alucinam, não deliram. Eles são muitas vezes inteligentes. Então aí viria a pergunta: qual a diferença que tem entre um fronteiriço, um condutopata, e o doente mental? E qual a diferença entre esse fronteiriço e um normal mentalmente? Não é uma... Nossa, é um desafio. É um desafio. Mas então vamos lá. Então, o que me separa de um condutopata? Isso. E o que separa um condutopata de um doente mental, de um louco. De um louco. De um louco. Exato. Então, vamos lá. Então, primeiro, justificar o nome condutopata. Porque eu acho que os nomes, eles revelam a essência da coisa. Entendi. Quando você fala um cavalo... Um cavalo. Um cavalo. Tá certo? Você já vai ver. A palavra já... Igual era esquizofrenia. Só para antipsiquiatria, que esquizofrenia é apenas um nome, não vale nada. Mas, enfim, apenas para fazer uma pequena ponte do que a gente tinha conversado. Bom, pois bem. Então, por que o nome condutopatas? Porque a patologia, a apatia, a deformidade, a doença está na conduta do indivíduo. Então, ele é um indivíduo que ele apresenta uma conduta patológica. Entendeu? Então, vamos lá. Entendi. Quais foram os nomes que foram dados durante a história, que é bom para a gente entender? O primeiro deu loucura moral, que é um nome bom. É um nome bom. Loucura moral. Depois, olha um outro nome interessante, loucura lúcida. São nomes que já caíram em desuso. Mas... Tudo caiu em desuso. Loucura lúcida. Loucura lúcida. Depois, os tais psicopatas. Mas só que eu não gosto desse nome porque um esquizofrênico, que é um doente mental verdadeiro, ele no fundo, ele tem uma psique patológica. Ele seria um psicopata e não é. Por isso que eu não gosto do nome. Entendi. Mas enfim, ele é glamorizado também, etc. Mas esse nome que foi o que ficou. É o que pegou, o que pegou. Bom, e o sócio? O sociopata é outro sinônimo. Porque ele, na verdade, a apatia dele é na sociedade. Entendi. É um nome bom também, mas é sinônimo. Depois, portador de transtorno do comportamento, que é um nome bom também, porque é o que ele é. Bom, pois bem, para a gente apenas não ficar... para definir rapidamente. Qual a diferença que tem entre um fronteiriço e um doente mental? Um condutopata, sociopata, condutopata, psicopata, louco lúcido, louco moral, todo sinônimo. Qual a diferença dele para um doente mental verdadeiro?
O doente mental verdadeiro rompe com a realidade. Tá certo? Ele alucina, delira, ele está fora da realidade. O condutopata não. Ele não alucina, não delira, ele não tem problema de inteligência. Então, qual que é a diferença dele para o normal mentalmente? Tá certo? O que difere ele de ter esse diagnóstico de um normal mentalmente? A diferença é o que ele não tem. Empatia. Empatia, sim, um deles. Sentimentos superiores de piedade, de compaixão e de altruísmo. Tá. Isso faz com que eles sejam absolutamente egoístas. Eles só pensam naquilo que interessa a eles e nada mais. Então, é clássica a pergunta que a gente faz quando vai examinar condutopatas, já suspeitando que ele vai ter esse diagnóstico. É clássica a pergunta, escuta, você está arrependido do que você fez? Claro que estou, doutor. Eu estou preso há 3 meses. Estão me chamando de monstro. Quer dizer, não é com aquilo que ele fez à vítima. Ele não está arrependido com a ação, ele está arrependido